Eu saúdo a todos os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé em atitude de reverência, porque estamos diante de um Deus 3 vezes santo. É o único atributo desse Deus que é levado ao 3º grau, é a sua santidade. Então ele exige desse povo santidade. Ele disse: sede santos como eu sou santo. Então toda reverência e toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Amados, vamos abrir a palavra na epístola de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Capítulo 12 da segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Amém? Todos encontraram? Amém. Digo amém. 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 Os irmãos podem ouvir atentamente a leitura e a proclamação da palavra. E a partir do versículo 1, irmãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Vamos repetir, irmãos: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na riqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, eu gostaria inicialmente de agradecer a amada igreja, Assembleia de Deus, missão no povoado, na região, na área do Brejinho. E de um modo especial, agradecer aqui em nome de todos os obreiros, todos esses obreiros da casa do Senhor, agradecer a pessoa do pastor presidente, o pastor Kleber, e em homenagem, em agradecimento ao pastor Kleber, eu aqui utilizo todos os obreiros, todos esses irmãos aqui presentes, mas também agradecer ao nosso amado irmão
presidente da UMADEB, União de Mocidade do Povoado Brejinho, o nosso amado, querido, amado irmão Cristiano. Aqui eu agradeço de público, diante dos irmãos e diante do Senhor Deus, pelo convite que nos foi feito. Nos sentimos em Cristo honrado, irmão Cristiano, pelo convite. Tantos pregadores, tantos oradores, tantos homens que proclamam a palavra do Senhor. Aprove ao Senhor Jesus inspirar o coração do irmão Cristiano e do pastor Kleber para nos trazer aqui nesta noite. E certamente, amados irmãos, o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Porque quando nós nos ajoelhamos, quando recebemos o tema desta celebração desta noite, envolvendo a União de Mocidade, me pus de joelhos no chão, como todo obreiro, todo pregador deve se postar de joelhos, para pedir a inspiração, pedir a unção, pedir o azeite, o óleo da parte do Espírito Santo. E que nesta noite eu diminua, irmãos, e que Jesus cresça. Que não seja a minha palavra, mas a palavra do Senhor. Porque o Senhor Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. O Senhor Deus tem compromisso com a sua palavra. E que a sua palavra seja pregada e proclamada da forma mais genuína possível. Que não haja opiniões da minha parte, mas que haja a intervenção poderosa, irmãos, da parte do Espírito Santo. Porque é Ele que ministra. Sempre quando alguém me pergunta, irmão, o senhor vai pregar onde? Eu digo, irmão, quem vai pregar é o Espírito Santo. No dia que eu for pregar, será um desastre, porque é o Espírito Santo que ministra e que traz a palavra para nós. Ele é o Senhor da proclamação, é Ele que aponta para o verbo, e o verbo é Jesus. O verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus, irmãos. Então que nesta noite seja pregada, seja proclamada a palavra, aquela mesma palavra que foi pregada pelos apóstolos, lá em Atos 2, onde a igreja primitiva se reunia, proclamava e adorava a Deus, e a cada dia Deus acrescentava muitas pessoas, muitos convertidos a esse grupo dos salvos. Irmãos, o texto que foi me colocado, o tema que me foi colocado faz parte de um dos versículos do que lemos neste momento, quando o Senhor diz: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, a minha graça, Deus falando, irmãos, a minha graça te basta. Então, irmãos, nós iremos, sob a orientação do Espírito Santo, trazer esta palavra. E digo para os irmãos de forma antecipada, uma palavra poderosa. Esta palavra trouxe para mim, jovens, uma revelação tremenda, quando comecei a me dedicar, me debruçar e a estudar e me aprofundar neste assunto. E grandes coisas, jovens, irmãos, o Espírito Santo me revelou, estudando para trazer esta palavra para os irmãos. E aqui, irmãos, a pessoa envolvida neste texto, o apóstolo Paulo, o grande Paulo. Eu digo para todos que Paulo é o príncipe dos pregadores, o maior pregador de toda a história da igreja. Paulo foi uma das pessoas que mais contribuiu com a proclamação do Evangelho. Irmãos, não é pouco, irmãos. O apóstolo Paulo, dos 66 livros contidos no livro sagrado, Paulo, diácono José Francisco, Paulo contribuiu com 13
dos 66 livros registrados na Bíblia Sagrada, no livro santo. Então Paulo foi o maior fundador de igrejas de toda a história da igreja. Paulo sofreu todo tipo de perseguição. Paulo foi perseguido até pelo próprio povo do qual ele era originado. Quando Paulo disse: eu sou judeu de judeu, eu sou judeu de judeu, mas foi exatamente, irmãos, esse povo judeu, o primeiro perseguidor a perseguir o ministério de Paulo após a sua conversão. E Paulo, irmãos, vai nos trazer, no meu parecer, Paulo vai trazer para nós nesta noite um maravilhoso ensinamento. Os irmãos irão, no transcorrer da proclamação da palavra, constatar o quão poderoso é essa carta, esse capítulo 12 da segunda epístola de Paulo àquele povo na igreja de Corinto. E os irmãos irão compreender no transcorrer até o final desta proclamação o quanto é importante termos o conhecimento deste ensinamento do capítulo 12. Esse capítulo 12, irmão Cristiano e demais autoridades aqui presentes, deveria ser pregado com muita frequência, para que nós pudéssemos entender o que Deus quer nos falar. Por mais que nós possamos estudar esse texto, sempre haverá um ensinamento a mais que o Senhor Deus e o Espírito Santo irá trazer para nós. E esse texto, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto, e há um pano de fundo desta carta. O porquê o apóstolo Paulo resolveu escrever esse capítulo? Por que ele resolveu se justificar diante daquela igreja? E há por trás disso um pano de fundo para que o apóstolo Paulo pudesse escrever este capítulo à igreja de Corinto. E o pano de fundo, amados jovens, que são aqui nesta noite o principal foco da nossa atenção, até porque o Senhor Deus, Ele tem um interesse, jovens, especial em vocês. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo tem um interesse especial sobre vocês, jovens, porque vocês, jovens, serão os futuros diáconos da Igreja Assembleia de Deus. Vocês serão os futuros pastores, os futuros dirigentes da obra do Senhor. Então o Senhor quer ensinar, o Senhor quer fazer prosperar vocês em conhecimento. O jovem precisa de conhecimento. Irmã Francisca Aguiar e nosso amado pastor, obrigado por estar nos acolhendo nesta noite. Obrigado, irmã. Obrigado, irmão. Então Deus quer jovens conhecedores da palavra, para que nós não possamos ser alertados, como está em Oséias capítulo 6, versículo 4, versículo 6, quando Oséias disse que o meu povo, a minha juventude, os jovens estão se perdendo porque lhe falta conhecimento. Irmãos, nós precisamos de conhecimento da palavra, porque só a palavra, jovens, fará com que nós possamos vencer, chegar até o final, cumprir a carreira que foi proposta, conforme Paulo disse, quando ele diz que ele cumpriu a sua meta, ele foi até o fim, foi perseverante. Então o jovem precisa ter conhecimento da palavra, o jovem precisa ter sede, fome da palavra, se debruçar na palavra, para que possa permanecer de pé. O próprio apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E foi lido nesta noite 2 versículos do Salmo 119, escrito pelo grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele vai dedicar todo um capítulo,
todo o capítulo, o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. E lá Davi vai nos alertar a respeito do conhecimento da palavra, quando ele diz: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então, jovem, adultos, idosos aqui presentes, é a palavra que nos garante que nós iremos chegar à Terra Santa, a nossa Canaã, a nossa Nova Jerusalém. É a palavra, é o conhecimento. E Paulo vai escrever aos Coríntios, e Paulo está preocupado. Paulo quer esclarecer, mais do que uma defesa própria de Paulo, Paulo está preocupado com o ensinamento da igreja que ele próprio fundou. E Paulo, naquela igreja, irmãos, havia alguns apóstolos, alguns falsos apóstolos, que se introduziram no seio da igreja de Corinto. E esses falsos apóstolos estavam pregando, estavam anunciando que Paulo, o grande Paulo, é que era um falso apóstolo. E eles estavam ensinando, infiltrando-se no seio da igreja de Corinto, eles estavam ensinando que Paulo não era apóstolo, que Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, que Paulo era um falso apóstolo. E Paulo, que fundou aquela igreja há cerca de mais ou menos 14 anos atrás, que vai coincidir exatamente com o tempo daquele espinho na carne de Paulo. E Paulo foi o fundador daquela igreja. Era uma igreja que veio a partir dos ensinamentos de Paulo, e Satanás infiltrou pessoas dentro daquela congregação, e aquelas pessoas estavam acusando que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, e eles estavam insinuando, estavam pregando que Paulo não possuía experiências, não possuía experiências elevadas, que ele não tinha revelações elevadas da parte de Deus. Estava acusando que Paulo não possuía os pré-requisitos para ser um apóstolo do Senhor, um apóstolo de Cristo. E Paulo vai escrever àquela igreja e vai dizer: irmãos de Corinto, irmãos jovens de Corinto, adultos, idosos, irmãos de Corinto, se for por falta de experiência, se for por experiências sobrenaturais, se for por causa de experiências sobrenaturais diante do nosso Senhor, do nosso Deus, ele disse: Paulo, eu tenho experiência, eu tive uma experiência extremamente elevada. E Paulo vai dizer, inclusive ele na sua humildade, Paulo vai informar a igreja de Corinto, até omitindo a sua pessoa. E ele vai dizer que um homem, ele utilizando ali a segunda pessoa e não a primeira pessoa, Paulo vai dizer: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, e Paulo diz, Paulo teve um êxtase tão grande, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, que ele disse: eu não sei se foi em espírito, eu não sei, irmãos de Corinto, irmãos aqui do povoado, da região do Alto Alegre, da Santa Maria, do Itapecuruzinho, lá do Brejinho, eu não sei, irmãos, se esta experiência, eu não sei se foi no corpo, eu não sei se foi na alma, no espírito. Paulo teve um êxtase tão grande, irmãos, com o que ele viu no trono, no terceiro céu, que ele não conseguia
sabia, o êxtase foi tão grande que ele dizia que não sabia se foi no corpo ou se foi no espírito que ele foi arrebatado. E nós sabemos, irmãos, que outros irmãos nossos também foram arrebatados ao terceiro céu. Nós podemos nos lembrar neste momento, diácono José Francisco, que Enoque foi arrebatado ao terceiro céu. Nós também podemos nos lembrar que Elias também foi arrebatado ao terceiro céu. E nós vemos essas referências no Antigo Testamento, mas também, irmãos, no Novo Testamento, o nosso amado Filipe, o diácono Filipe, ele também passou por uma experiência quando ele foi levado pelo Espírito Santo a entrar naquele carro, daquela carruagem, onde ali havia um homem, o eunuco, ministro das finanças da rainha de Candace. E ali ele foi anunciar, aquele homem não sabia, ele indagou de quem é que o profeta está falando. E ele, ao falar que era de Jesus, ele anunciou Jesus para aquele homem. E a palavra diz que após aquele homem ter se convertido e aceitado Jesus, Filipe foi também arrebatado e foi lançado pelo Espírito, depois do arrebatamento, até a cidade de Gaza. Então o próprio Paulo seria o que? Esse quarto homem a ser arrebatado ao terceiro céu. Os irmãos sabem bem a respeito do terceiro céu. O primeiro céu, irmãos, é aquele que nós, quando elevamos os nossos olhos para cima, essa primeira visão das nuvens, é o primeiro céu, irmãos. As nuvens, esse azul das nuvens e às vezes o cinza, é o primeiro céu, amados. E o segundo céu é onde está o espaço sideral, as estrelas estão aí no segundo céu, jovens. Mas Deus habita, jovens, além disso, muito além disso, e o Senhor Deus habita no terceiro céu. E lá, irmãos, o apóstolo Paulo foi levado, foi arrebatado ao terceiro céu. E lá, meus amados, Paulo ele entrou em êxtase. Ele não sabia relatar exatamente aquela visão. Alguns estudiosos e pregadores da palavra dizem que Paulo não revelou aquilo tudo que viu, porque estava deixando para o próprio João, no livro do Apocalipse, revelar as visões que Jesus promoveu e revelou para o apóstolo João, quando ele escreveu o que Jesus estava dizendo para ele, quando ele descreve com mais propriedade, com maior riqueza de detalhes, o que ele viu no terceiro céu. Mas Paulo entrou em êxtase. Paulo ficou num estado espiritual que nós não temos uma verdadeira noção do que é ver. Contemplar o trono de Deus. Também Isaías, no capítulo 6, também vai contemplar quando ele teve a visão do trono de Deus. Irmãos, algo especial, algo maravilhoso é nós podermos contemplar a grandiosidade desse Deus. Irmãos, glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós servimos a um Deus tremendo, um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus que não há maior do que Ele. Inclusive, quando Deus vai chamar o anjo Miguel, quando Ele denominou o nome para o arcanjo Miguel, ele dizia do céu, ele brada do céu: quem é como Deus? Quem é como Deus? E o próprio nome do arcanjo Miguel, diácono José Francisco, quer dizer: quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem pode semelhantemente a Deus? Ninguém, meu amado. É o Criador de todas as coisas. É o Criador do céu. É o Criador da terra. É o nosso Criador, e ao qual nós devemos todas as coisas. Se estamos aqui falando, respirando, tendo fôlego de vida, glórias a Jesus.
Graças ao Pai, porque estamos com vida, estamos aqui respirando o ar que tão bondosamente o Senhor nos dá. Todos nós aqui já recebemos o cuidado do Pai hoje. Nós já nos alimentamos, nós já bebemos água, nós já passamos um dia estudando a palavra, meditando na palavra, já nos confraternizamos com os nossos pais e irmãos. Estamos aqui nesta noite para dizer a esse Senhor, dizer a esse Deus, o nosso muito obrigado, porque Ele permite que nós estejamos na presença dEle. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele andou, irmãos, pelos corredores do céu. E em outro momento ele vai dizer que ele foi arrebatado ao paraíso. O paraíso que é o terceiro céu, que é a casa de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele andou pelos corredores do céu. Ele percorreu os aposentos de Deus. Então Paulo contemplou o que nossos olhos desejam um dia ver, porque todo crente, irmãos, todo crente, todo salvo deseja um dia ver a face de Deus. É tão tremendo, irmãos, que certa vez o diácono Filipe chegou para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Só importa para nós que o Senhor mostre-nos o Pai. Filipe disse, aliás, Jesus disse: Filipe, tu tens estado comigo esse tempo todo, Filipe, aí cerca de 3 anos, Filipe, e tu dizes: mostra-nos o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Glória a Deus por isso, irmãos. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem vê Jesus, vê ao Pai. E Jesus é a face de um Deus invisível. Jesus é a face de um Deus invisível, um Deus que é Espírito, um Deus que diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores. Às vezes eu vejo jovens adorando ao Pai com tanta tristeza, sem alegria no coração. Não me refiro aos jovens que hoje aqui já louvaram ao Senhor, mas eu vejo muito no meio da igreja, no seio da igreja, uma certa tristeza, um certo constrangimento em adorar esse Deus. Irmãos, é um Deus que procura, não é qualquer adorador. O Pai não procura qualquer adorador. Ele disse que Ele busca verdadeiros adoradores. Não é qualquer adorador, não é de qualquer forma que se adora ao Pai. Ele disse: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, há uma condição para nós adorarmos a esse Deus. Não é qualquer condição. Às vezes, irmãos, nós estamos adorando a Deus de qualquer forma. Às vezes nós estamos vindo para o templo de qualquer forma, qualquer calça, qualquer camisa, qualquer sapato, qualquer ornamentação, quando existe, nós estamos adorando de uma forma que tem contrariado a santidade de Deus. Jovens, nós adoramos, vocês adoram a um Deus santo, um Deus que não admite outra condição a não ser de santidade. É um Deus santo. Se nós pudéssemos chegar na presença de Deus, nós não poderíamos contemplar sua face. Irmãos, irmão cristiano, se nós fôssemos contemplar a face de Deus, seríamos destruídos, desintegrados na mesma hora, porque Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. Não esqueçam disso dia nenhum das vossas vidas. Nós adoramos a um Deus santo, e Paulo teve esse privilégio que nós não tivemos até hoje. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele vai dizer, irmãos, que ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas indescritíveis. Não dava, irmão Francisco Aguiar, não dava para Paulo descrever com palavras o que ele viu ali.
é algo sobrenatural, é algo tremendo. A presença de Deus é tremenda, a presença de Deus exige santidade. Nós não podemos adorar a Deus e nem estarmos na presença dEle sem que nós estejamos em santidade. É uma condição indispensável, mais do que necessária, estarmos em santidade. Temos que estar adorando ao Pai em santidade, senão nós estaremos aborrecendo a santidade de Deus. Irmãos, Paulo viu a grandiosidade, ele andou no paraíso, ele viu aquelas ruas, ele viu os aposentos de Deus, ele viu aonde Deus estava, o trono de Deus, e ele entrou em êxtase. E ele disse: se é por experiências sobrenaturais, eu também tenho. Se esses meus detratores, esses meus acusadores que estão infiltrados, coríntios, da vossa igreja, se eles estão aí infiltrados, tentando influenciar vocês contra mim, que fundei essa igreja, eu também tive experiência. Eu tive uma experiência, e a maior delas foi há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás eu tive a maior das experiências. Mas Paulo, irmãos, é o servo. O servo de Deus tem uma característica. O servo de Deus, irmãos, pastor J. Abreu, Paulo era um homem humilde. E ele, inclusive, já tinha tido aquela visão há cerca de 14 anos. Mas ele resolveu, na sua simplicidade, na sua humildade, ele resolveu não contar. Ele não ia contar. Meus irmãos, o pregador, o servo de Deus, o obreiro da casa do Senhor, não deve se preocupar de mostrar experiências espirituais suas. Ele deve pregar a palavra. E Paulo guardou aquela experiência por 14 anos. 14 anos Paulo teve aquela visão. E digo para os irmãos desta noite que Paulo, ele recebeu aquela visão. Ele foi levado ao terceiro céu logo depois, irmãos, pouco depois da sua conversão, mais ou menos no tempo quando ele fundou a igreja de Corinto. Foi ali logo depois das primeiras experiências espirituais de Paulo. Paulo foi elevado ao terceiro céu e ele guardou aquela informação, ele guardou aquela revelação, ele não relatou para ninguém, ele guardou aquilo tudo para ele. Mas Paulo foi provocado, irmãos. Paulo foi provocado por aqueles falsos apóstolos que queriam infiltrados na igreja. Irmãos, o que eu aprendo aqui neste momento, irmãos, cuidado, irmãos, com os infiltrados no meio da igreja. Cuidado, irmãos, com aqueles filhos de Satanás que se infiltram dentro das igrejas, das congregações, da mocidade, das diversas instâncias, o ciclo de oração. Cuidado, irmãos, com os infiltrados. Cuidado com aqueles que são plantados por Satanás dentro da obra para tentar destruir a obra. Cuidado, irmãos. Então Paulo foi provocado a revelar. Ele disse: se é por experiência, eu tive uma maior. E ele vai dizer o que ele viu. E ele disse: eu vi coisas indescritíveis, coisas inefáveis, não há palavras para eu descrever para vocês, crentes de Corinto, crentes que estão aqui nesta noite. E Paulo vai dizer que houve um fato a partir daquele momento. Logo após Paulo subir ao terceiro céu, ao ser arrebatado ao terceiro céu, Paulo vai revelar para nós algo importante, irmãos. Paulo vai dizer que foi colocado um espinho na sua carne. Ele vai revelar que há 14 anos atrás, quando ele recebeu a revelação de Deus, foi colocado um espinho na carne de Paulo. Irmãos, espinho, na língua grega, a palavra espinho quer dizer também estaca. Estaca, espinho,
são palavras que traduzem a palavra espinho na língua grega. E ela quer dizer espinho, quer dizer estaca. Não sei se os irmãos sabem, eu creio que sabem, daquela época, quando alguém era punido, quando alguém era condenado à morte, não havia só a condenação da cruz, não havia apenas os leões lá do Coliseu, havia também a morte por empalação, irmãos. Empalação é quando uma estaca é introduzida, irmãos, através de orifícios do ser humano. Estaca sendo introduzida através da região do reto, estaca sendo introduzida através da boca. Então Paulo disse: foi colocado em mim uma estaca, foi colocado em mim um espinho na minha carne. E Paulo, irmãos, vai explicar para nós o porquê daquele espinho, daquela estaca na carne dele. E Paulo, irmãos, imagine, Paulo não era como nós, era um homem diferenciado, um homem que a palavra vai dizer que ele cresceu aprendendo filosofia, irmão cristiano, aos pés do maior filósofo daquele tempo. O maior filósofo daquele tempo, os pais de Paulo entregaram o diácono José Francisco, entregaram para ser um aprendiz de Gamaliel. E aos pés de Gamaliel, Paulo cresceu aprendendo as ciências, aprendendo a filosofia. Paulo era um estudioso, era um estudioso da lei, era um homem que sabia todos os mandamentos da lei mosaica, mas também ele seguia e obedecia rigidamente mais 600 preceitos que o farisaísmo acrescentou aos 10 mandamentos. E Paulo era um cumpridor, um seguidor de toda a lei. Um homem especial, um homem poliglota, um homem que falava diversas línguas, um homem que possuía dupla cidadania. Ele era hebreu da tribo de Benjamim, era judeu, mas ele também obteve, irmãos, cidadania romana. Era também um cidadão romano, então não era um qualquer. Não era um Elton Mesquita, era um homem mais do que especial, um homem preparado, um homem que foi separado. Quando o Espírito Santo vai dizer: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, separe para mim. O Espírito Santo, irmãos, tem vontade própria. O Espírito Santo tem personalidade, tem vontade própria. E ele vai dizer: separe para mim Barnabé e Saulo para a obra. Separa esses 2 homens. Então Paulo foi separado para a obra. Jovens, vocês estão sendo convocados pelo Espírito Santo para serem separados para a obra. Irmãos, sejamos separados. Vocês precisam ser separados do mundo para servir a esse Deus 3 vezes santo. Irmãos, então, Paulo, devido a todo o preparo, todo o conhecimento da filosofia, todo o conhecimento da ciência, um homem letrado, um homem que quando foi se defender, foi levado à presença de governadores, ele foi levado à presença de reis. Quando certa vez Paulo está explicando a sua história diante do governador Festo e do rei Agripa, ele prega, ele fala de Jesus, e naquele momento, irmãos, o rei Agripa vai dizer: Paulo, por pouco tu não me persuades a tornar-me cristão. Por pouco, Paulo, faltou pouco para tu me persuadires a me tornar-me cristão. O rei Agripa admitiu para Paulo. Então Paulo, sendo um homem tão preparado, um homem tão especial, com tantas qualidades intelectuais, quando ele foi arrebatado ao céu, que ele voltou, irmãos, imediatamente o Senhor Deus colocou um espinho. Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Irmãos, o Senhor Deus trabalha dessa forma. O Senhor Deus não quer que nós nos percamos. O próprio Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia o que está de pé.
Então Deus, preocupado e na sua onisciência, porque Deus, irmãos, é um Deus onisciente, é um Deus que sabe todas as coisas, sabe o momento que estamos aqui vivendo e sabe o nosso futuro. Ele sabe aonde nós podemos cair, aonde nós podemos permitir que a soberba tome conta de nós. Então Deus estava preocupado que Paulo não se ensoberbecesse. Deus estava preocupado: meu servo, eu não quero que você se encha de soberba, porque você é especial, por isso você foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Paulo, eu vou colocar um espinho, Paulo, na tua carne. Vou colocar um espinho, Paulo, na tua carne, para que você não se encha de soberba. Irmãos, todos nós sabemos qual foi o primeiro pecado da história. O primeiro pecado da história não foi praticado por Adão, não foi praticado por Eva. Irmãos, o primeiro pecado da história foi praticado por Lúcifer. O pecado da soberba, quando ele quis ser maior do que Deus, quando ele disse: subirei ao mais alto céu e construirei o meu trono acima do trono de Deus e serei igual ao Altíssimo. Ali, irmãos, o pecado da soberba toma conta de Lúcifer, e ali foi a queda. Ali foi a queda, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, já diz o livro dos Provérbios. Irmãos, então Deus está preocupado conosco. Deus estava preocupado com Paulo e queria que ele não se soberbecesse, que ele não se enchesse de orgulho, que ele não se enchesse de vaidade por ser um homem tão especial. Então Paulo vai dizer que há 14 anos, Deus colocou um espinho na carne dele. Há muitos pregadores, irmãos, que vão conjecturar, vão fazer algumas reflexões com esse espinho na carne de Paulo. Alguns vão dizer: será que eram doenças físicas que acometia Paulo? Que Paulo vai falar nos seus escritos que ele possuía um problema na vista, um problema de vista. Aí os pregadores, estudando, tentando se aprofundar, vão dizer que será que era um problema do corpo de Paulo? Ou será que Paulo tinha algum problema espiritual? Seria algum pecado que Paulo não conseguia vencer? Seria isso? Qual era a aflição de Paulo? O que era que perturbava Paulo? Eram as perseguições? Era aquilo que era feito e levantado contra Paulo? Os pregadores conjecturam, irmãos. Eles tentam achar uma explicação, mas Deus quer apenas um entendimento nosso. Deus só quer de nós nesta noite um entendimento, apenas um entendimento, que nós precisamos ter um espinho da nossa carne. Irmãos, espinho não é maldição, irmãos. Espinho na carne não é maldição. Quantas vezes eu, irmão, presidente Cristiano, quantas vezes eu avaliei irmãos que sofriam de dores crônicas, irmãos que vivem doentes, vivem com enfermidade. Eu achava, irmãos, que ali era a mão de Deus punindo aquela vida, aquela alma, mas não necessariamente é isso, irmãos. E Paulo, ele foi posto, Deus colocou, ele disse: Paulo, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, um anjo caído da condição de santidade, Deus permitiu que aquele anjo, aquele mensageiro do diabo, colocasse um espinho na carne de Paulo. Irmãos, Deus permite que espinho seja colocado em nossas carnes, irmãos, porque nós, irmãos, nós humanos temos pés. A palavra diz que os nossos pés se apressam para o mal. Deus já sabe da condição humana, já sabe da condição espiritual da raça humana. Então, irmãos, não nos lamentemos por causa dos espinhos, porque os espinhos são bênçãos, irmãos.
A partir de hoje, vamos olhar os espinhos com uma condição especial de Deus, para que nós não caiamos, para que nós não nos enchamos de soberba, porque isso é a natureza do homem, a soberba. E o espinho da carne nos mantém em comunhão, nos mantém em dependência. Deus, Ele gosta, Ele ama pessoas que dependem dEle. Eu, quando vou pregar hoje, eu não fiz essa oração, mas costumo fazer. Eu digo antes de pregar: Senhor, eu estou aqui e declaro, eu estou na dependência total do Senhor, eu estou na dependência total do Espírito Santo. E Deus se agrada de pessoas que vivem na dependência do Senhor. Jovens, Deus ama quando vocês se colocam na dependência de Jesus, na dependência do Pai, na dependência do Espírito Santo, porque toda a nossa sorte depende do Senhor. A salvação vem do Senhor, a salvação vem de Deus, a salvação vem de Jesus, a salvação vem do Espírito Santo, irmãos. Temos que ser dependentes, tem que custe o espinho na carne. Qual é o seu espinho, irmão? Qual é o seu espinho na carne, irmão? Qual é o espinho na nossa carne, irmão cristiano? Qual é, irmãos, jovens, adultos, idosos? Qual é o seu espinho? É o marido que não se converte, irmãos? É a esposa que não se converte? É aquele filho que a irmã ora, coloca o joelho no chão e não consegue ver aquele filho se converter a Jesus? Qual é o seu espinho, irmão? Qual é o nosso espinho? O que é que aflige a nossa carne, irmãos? Irmãos, os espinhos são para nos abençoar. Os espinhos não são para maldição. A partir desta noite, deixemos de querer culpar Deus por estas coisas. Deus está interessado na nossa salvação. Irmãos, a primeira pregação de Jesus, irmão Francisco Aguiar, é lá em Marcos capítulo 1. Jesus vai dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então Jesus está interessado em que nós nos arrependamos, que nós sejamos salvos. É esse o papel de Deus, é esse o investimento de Deus nesta noite, gerar salvos. Nós precisamos da salvação, precisamos da salvação que vem do Senhor, irmãos. Nesta noite busquemos essa salvação. Não importa, irmãos, qual é o espinho, não importa qual é o espinho que Deus colocou na sua carne, irmã, não importa, irmãos. Agora, irmãos, uma pergunta: como é que os irmãos estão lidando com os espinhos? Como é que você, jovem, está lidando com o espinho que Deus permitiu ser colocado nas vossas carnes? Tem irmãos, aqui Paulo vai dizer no texto aos Coríntios, que ele orou 3 vezes. Orou 3 vezes, Paulo. Não foi só uma vez, amado dirigente da Santa Maria. Ele não orou apenas uma vez. Paulo orou a primeira vez e pediu ao Senhor. Peço só que baixe o som só um pouquinho. Então, Paulo orou e pediu na primeira oração: Senhor, afasta de mim esse espinho, retira esse espinho da minha carne, Senhor. Ele orou, Deus não respondeu, irmão diácono José Francisco, e Deus não respondeu a oração de Paulo. E Paulo orou, irmão, a segunda vez, e pediu a mesma coisa: Senhor, retira esse espinho da minha carne. Eu estou sofrendo, eu estou sendo humilhado, eu estou sentindo dores tremendas. Retira de mim, Pai, esse espinho. E Deus não respondeu a oração de Paulo. Aí Paulo orou pela 3ª vez e pediu a Deus que retirasse o espinho. E Deus, ele respondeu apenas uma coisa, que é o tema da nossa adoração nesta noite. O tema da adoração deste evento voltado para a mocidade. E Deus, irmãos, jovens, Deus está dizendo nesta noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta, jovem. A minha graça te basta, uma Debe. Esqueçam os espinhos, esqueçam os problemas do mundo. Não vos amoldeis a este mundo,
A palavra vai nos alertar: não se amodem ao mundo, não se amodem à moda do mundo, não se amodem à vestimenta do mundo. Mulheres, vistam-se com sabedoria e vistam-se com modéstia. Modéstia! Temos que ser modestos na presença de Deus. É um Deus santo, é um Deus que nós temos que buscar a nossa santidade a cada dia, para nós adorarmos. Precisamos, jovem, tirar as sandálias. Quando Moisés foi ao monte receber, ele foi até o monte, ele viu que havia uma planta, uma sarça que se queimava e não consumia. E ele percebeu, Moisés, que era a presença de Deus que estava ali, a Shekinah de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. E Moisés foi se aproximar da sarça queimando, e ele, quando se aproximou, Deus foi dizer para ele: Moisés, para, tira as tuas sandálias, Moisés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Meus irmãos, aqui é terra santa, aqui dentro é terra santa, irmãos, é terra santa, santificada, consagrada, não é verdade, pastor e irmã Francisca Guiar? É terra consagrada ao Senhor. Vocês, jovens, foram consagrados ao Senhor. Tirem, jovens, as vossas sandálias, tirem o orgulho, tirem a soberba, tirem o mundo das vossas vidas, para que vocês possam adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, meus amados, o espinho é para a nossa edificação, diferentemente do que a maioria de nós, crentes, pensamos. Nós achamos que espinho é maldição de Deus, é maldição, é punição de Deus. Não, irmãos, a partir desta noite, espinho é bênção. É doloroso, nos humilha. Paulo disse que aquele espinho, aquele mensageiro de Satanás, humilhou Paulo. Ele disse: esse espírito me esbofeteia. Esbofeteia, irmãos. O bofete é diferente do tapa, diácono José Francisco. O bofete é diferente do tapa, do murro. O tapa, o murro é dado para machucar o rosto, é dado para sangrar, para provocar dor. O bofete é diferente. O bofete é um tapa com as costas da mão, com as costas da mão. Porque o bofete tem uma finalidade. A finalidade do bofete não é machucar, não é causar sangramento, é humilhar. Então aquele espinho trazido pelo mensageiro de Satanás humilhava Paulo, queria humilhar Paulo, causava dor em Paulo, causava sofrimento em Paulo. Mas Paulo compreendeu. Depois ele compreendeu que aquele espinho era para a sua edificação, para que ele não se ensoberbecesse com a grandiosidade daquela revelação, daquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Cuidado, jovens, porque há uma tendência da raça humana, quando passa a ter algum conhecimento da palavra, começa a ficar soberbos, começa a ficar orgulhosos, começa a se achar pessoas sobrenaturais. Irmãos, nós temos tendência para o mal, nós temos tendência para a soberba e para o orgulho, irmãos. Então precisamos cuidar de nos mantermos em pé, debaixo da ordem do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Então, meus amados, para encerrar, eu sei que os irmãos já estão um pouco cansados. Pensava eu de pregar até 11 da noite, mas eu sei do cansaço, da distância, que os irmãos ainda terão alguns que percorrer, voltando no ônibus, nos carros, nas motocicletas, por essas estradas. Então, por causa disso, abreviaremos o tempo, né? A própria palavra vai dizer que se Deus não abreviasse aqueles dias da grande tribulação, nenhuma carne escaparia. Nenhuma carne escaparia se Deus não abreviasse aqueles 7 anos, diminuindo para 3 anos e meio. Então, meus amados, Paulo vai dizer, encerrando, ele vai dizer aqui no final: porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, jovens, Deus se agrada de pessoas que se julgam fracas. As pessoas que se julgam fracas buscam a Deus.
buscam a presença de Deus. E Paulo vai dizer: quando estou fraco, quando estou débil, quando eu estou para baixo, Deus me faz forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem adorar a Deus, irmãos. Podem adorar a Deus, irmãos. Então Deus, Ele vai dizer: Paulo, quando estou fraco, então sou forte. Jovens, guardem essa mensagem. Essa mensagem é uma das mensagens mais tremendas que eu vi nos últimos anos, depois da minha conversão. Irmão, não faz muito tempo não. A minha conversão dura 2 anos. Eu era um frequentador de banco de igreja. Eu era alguém que tentava me enganar e enganar Deus. Eu era um carregador de Bíblia. Lembra daquela passagem, daquela parábola que Jesus disse? Casa varrida, vazia, mas ornamentada. Eu tinha uma casa vazia, era varrida, foi varrida, mas era só ornamentação. Eu andava com a Bíblia debaixo do braço, mas era só um adereço, era só um ornamento. E a verdadeira conversão só tem 2 anos. Passei pelo novo nascimento que Jesus ensinou para Nicodemos, que eu espero uma hora vir pregar para os irmãos sobre o novo nascimento. Passei por essa experiência há 2 anos atrás. Hoje eu posso dizer para todos: sou um servo do Senhor, sou um obreiro da casa do Senhor, pregador da palavra, proclamador da palavra. Procuro almas que queiram se arrepender e se entregar para Jesus e serem salvos. Irmãos, eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço a Deus o Filho, eu agradeço ao Espírito Santo por essa riquíssima, essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá. Jovens, é oportunidade. Ouvir a palavra, uma palavra poderosa como essa, é oportunidade. Não deitem hoje à noite nas vossas camas sem botar o joelho no chão e agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Espírito Santo aprove para nós nesta noite. Glória ao Pai. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.